como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Diga zimbro. Guarda isso aí. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Pode passar, Lourinha. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E você diz amém. Amém. Muito bem. O nome desse paciente na clínica é Elias. Diga Elias. Elias, ele vem de uma cidade pequena, muito desconhecida, chamada Tisbe. E quando Elias ele aparece no cenário, só para a gente entender o contexto e aonde é que eu quero entrar, Elias ele aparece diante de um cenário caótico, e você conhece a história, aonde a idolatria ela estava reinando, e o Senhor usa Elias agora para confrontar as práticas daquele reinado. E Elias, ele vive o extraordinário de Deus. Então, nosso paciente, por nome Elias, ele é um homem de Deus. Diga, homem de Deus. Homem de Deus. Que anda juntinho, ali lado a lado com o céu. Diga, anda lado a lado. Então, tudo aquilo que Elias libera no primeiro momento, que a gente vê Elias chegando e dizendo diante do rei: não vai haver orvalho sobre a terra, não vai haver chuva. Então nós vemos um homem que ele está diante da face de Deus, um homem de autoridade, um homem que ele libera uma palavra e o céu concede aquilo que ele liberou. Nós estamos vendo um cenário de um homem cheinho de Deus. Elias, ele experimenta os cuidados de Deus. Ele vai ao ribeiro e o céu envia o cuidado. Envia os corvos para cuidar e alimentar Elias. E o ribeiro não se secou enquanto Deus manteve Elias naquele cenário. Quando o ribeiro seca, o céu diz a Elias: vai agora que você vai ser cuidado por uma viúva. Elias vai. O céu preserva Elias durante um período naquela casa daquela viúva. E você conhece o texto. Não falta farinha, não falta azeite. E o cenário que parecia de morte, Deus dá vida. Deus cuida. Ok? Aí, depois de 3 anos, Deus dá uma ordem novamente a Elias, e Elias aparece no cenário. E o Senhor diz: Elias, reúne os profetas de Baal. Elias une os profetas, 850 profetas. E Elias faz um combinado ali com eles e diz: olha, o Deus que responder com fogo, este é o Senhor. Elias dá espaço para que aqueles profetas façam o sacrifício. Ele dá a vez primeiro. E não acontece nada. Elias já tinha tanta intimidade. Eu estou narrando o contexto do paciente, tá bom? Quem era esse paciente? É a anamnese dele, tá? Então, Elias, ele deixa eles apresentar aquilo que eles sabem como os deuses dele. Aí Elias diz: tudo bem, o Deus de vocês deve estar dormindo, deve estar descansando e não está ouvindo vocês. Agora vocês vão dar licencinha, que eu vou ensinar como é que faz. E tudo que começa com oração dificilmente dá errado. Aquilo que começa com oração não tem como dar errado. Elias ora ao Senhor, prepara o altar, fala com Deus, segue as instruções.
instruções de como preparar um altar. E o que o Senhor faz? Manda fogo. Então Elias conhecia um Deus que usa as aves do céu para prover aquilo que ele precisa. Elias já tinha experimentado o cuidado de uma viúva, porque Deus, ele é provedor de todas as coisas. E Elias agora está vendo o fogo descer. Aí Elias diz: Senhor, desce com fogo. Deus desce e consome todo aquele altar e revela que ele é Deus. Aí Elias diz ao povo que estava ali de Israel: leve eles para o monte. Eles levam. Lá os 850 profetas de Baal são mortos por Elias. Só que chega a notícia a Jezabel. E quando a notícia chega, que é no capítulo que nós lemos, capítulo 19, tem uma ameaça. O homem de Deus, ele experimentou todos os cuidados do céu. Mas agora, os ataques externos, diga, ataques externos, aflige Elias. Elias teve medo. E o texto vai dizer que Elias pega o seu moço, deixa em Berseba e vai ao deserto. Então Elias, quando ele recebe uma ameaça de morte, ele teme. E quando ele se achega ao deserto e ele se assenta ao pé do zimbro, o que ele deseja? A morte. Pronto, e é aqui que a gente vai ficar. Na clínica. Qual é a queixa do paciente? Eu quero morrer. O desejo da minha alma é o quê? É morrer. Mas por que, Elias? Porque eu já vivi tantas coisas. Mas o medo de ameaça me causou tanto medo, tanta insegurança, que eu desejo a morte. Quando nós olhamos para Elias, a gente vê que ele está vivendo um estado de transtorno de humor. Que é isso, irmã Fabiana? Uma depressão. Então eu vou falar só um pouquinho, rapidinho, para a gente ir para outra parte, que eu quero já voltar para o culto, tá? Aí, Elias, ele está manifestando os sintomas da depressão. E eu vou falar com você alguns, para você ter um cuidado de observar. Como a gente costuma dizer em consultório, que a fala, ela traz cura. Tal que cure. É a cura através da fala. Só que aqui, a observação também previne muita coisa. Então, Elias, vamos observar se Elias se enquadra dentro desse quadro de depressão, e você me ajuda. Humor deprimido persistente. E todos os sintomas que eu for falando, ele precisa ser persistente há mais de 2 semanas. Então você avalia aí dentro de sua casa, avalia aí dentro de você e vê se você se enquadra. O paciente Elias, ele está com humor deprimido, persistente, acentuada diminuição das atividades, ou seja, aquele que vem num pique, né, de vou fazer e vou acontecer, ele perde o prazer de fazer as coisas que ele mais gostava. O menino que gostava de andar de bicicleta, ele para de andar de bicicleta. A esposa que gostava de fazer exercício, tinha o prazer de sair, de fazer compra, de estar com você, ela perde o prazer. Ele perde o prazer. Tem a diminuição nas atividades. Faz e faz porque precisa, é obrigação. Inquietação é um dos sintomas. A lentificação psicomotora. Que lentidão é essa, irmã Fabiana? A lentidão psicomotora que a gente está falando, realmente tudo que ele vai fazer é de uma forma mais lenta. Quem conhece a irmã Shirley aqui? Eu vou usar a irmã Shirley como um exemplo de pessoa ágil, rápido, para você ter ideia do que é lentificação. A Shirley, ela está arrumando um livro. Quando você bate o olho, ela já está na porta carregando alguma coisa. Quando você fecha o olho de novo, ela já está lá em cima descendo com um monte de coisa. Só que a pessoa que está num estado deprimido de lentificação cognitiva, até para ela pegar um copo é assim.
Ela vai varrer a casa. Ela para. Ela não tem mais agilidade. Então você percebe, é como se ela estivesse carregando 24 horas pesos, literalmente, sobre os braços, sobre as pernas. Ela fica mais lenta. Ela não tem mais essa agilidade. Bora lá, mais uns sintomas. Ideação suicida. O que o paciente Elias queria? O quê? A morte. E o que ele faz? Irmã Fabiana, uma coisa é querer a morte, outra coisa é a ideação suicida. Provocar ato que vai te levar à morte. O que ele faz? Ele vai ao deserto. Quem vai ao deserto, sem recurso, ele já vai pronto para o que o espera. Se você vai num deserto, sem água, sem comida, você sabe que você vai morrer. Então ele foi sozinho. Então a ideia dele era morrer mesmo. Quando ele se assenta debaixo de um pé de zimbro, ele está dizendo: eu vou sentar aqui porque já já a morte chega. Ok? Mais um sintoma: dificuldade de concentração. Percebe que desde o início do ministério de Elias, ele é coordenado. Ele faz tudo direitinho. A ordem vem e ele executa de forma correta. Só que agora ele está tão agitado em si, a sua alma, que ele tem dificuldade de concentração. E eu vou te explicar por quê. Por que ele tem dificuldade de concentração? Porque Elias agora ele está totalmente tomado pelo sistema límbico. O que é isso, irmã Fabiana? O sistema das emoções. E, irmão, quando você está dominado pelo sistema límbico, não presta não. Porque é só emoção. Tudo que você precisa fazer em tomadas de decisões, nunca faça quando você estiver tomado pelo sistema límbico. Eu costumo dizer que ele não é crente. Porque o que você faz pela emoção dá errado. Lembra que Jeremias diz que o coração do homem é em... Então o que você faz todas as vezes por emoção, você vai falar assim: poxa vida, eu estava tão tomada naquele momento. Tanto a questão boa quanto a agitação do momento ruim. Certo? Então quando você está tomado da alegria, que está no ápice, você fala: não, vou fazer isso, sem ter o outro lado que nos controla e evita da gente fazer coisa errada, que é... Eu escrevi aqui: neocórtex. Neocórtex, sistema límbico. Neocórtex é ele que nos dá a razão, planejamento, estratégia, atenção e racionalidade. Aí eu digo que o Espírito Santo, ele habita aqui. Mas Fabiana, que loucura, é ciência e Bíblia? É ciência e Bíblia. Então, o Espírito Santo, ele atua aqui no neocórtex, porque ele te dá planejamento, ele te dá estratégia e ele te dá razão, ele te dá atenção e a racionalidade. Quando nós estamos tomados pelo sistema límbico, que é a amígdala, ela tem 3 funções. Para você entender do nosso paciente Elias, ok? 3 funções ela tem. A primeira, paralisar. A segunda, fugir. E a terceira, atacar. Ok? O que Elias faz? O que Elias faz? Vamos, me ajuda, a gente está na clínica, vamos tentar resolver o paciente. O que Elias faz? Ele foge, porque ele está tomado agora o sistema límbico, a emoção. Então ele tinha a opção de paralisar, de fugir e de atacar. Assim são os animais que não têm o neocórtex, que não tem essa questão de razão. Nós somos o único ser que temos isso. Só que quando a gente anda mais pela razão, e não me tome por ignorância, a gente está andando igual animal irracional, que é só a emoção 24 horas tomando a nossa vida. E eu aprendi isso e eu acho muito engraçado, porque a supervisora do curso, ela sempre fala: prende esse animal aí, não deixa ele fugir não. Porque quando ele foge, a gente quer fazer exatamente como o paciente Elias. Mas espera aí,
Eu já experimentei tantas coisas, tantos cuidados, mas quando os ataques externos vêm, o que eu faço? Eu fujo. Ele fugiu. Vamos lá? Para a gente descartar, para você, se você viu que tem algum sintoma desses aí em você, vai observando, tá bom? E a gente conversa depois. Para a gente descartar a questão da depressão, a gente precisa avaliar primeiro se o paciente está enfrentando um luto, porque geralmente o luto ele causa mesmo esses sintomas depressivos, ok? Se o paciente ele não tem anemia, história de mania, que esse é um outro transtorno e a gente fala depois em outro momento, ok? Então a gente descarta anemia, desnutrição, hipotiroidismo. Que quando você tá, às vezes o paciente chega em consultório dizendo assim: eu tô tão deprimido, eu tô tão assim, tô tão para baixo. Às vezes é só ajustar uma coisinha no organismo dele. Às vezes não é uma depressão, é só porque a anemia chegou, é só porque a tireoide dele está descompensada. E aí a gente vai tratar, se você não pedir exames clínicos, que a gente encaminha para o médico, você vai tratar o paciente como depressão, e não é depressão. São só esses fatores que precisam ser ajustados. Ok? Então vamos lá. Possíveis prejuízos que a depressão traz. Nós já mencionamos alguns. Atenção, concentração, velocidade de processamento, que é a lentificação, tá? Então Elias, ele está vivendo isso ou não está? Elias está vivendo tudo isso. Elias foge e se assenta debaixo de um perdezinho. Aí, Deus manda o recurso. O que o Senhor manda para Elias? Manda um anjo levar primeiro pão e água. E acorda Elias. Vamos lá? Porque quando Deus manda o recurso, você rejeita? Primeira coisa para se ter êxito em um tratamento é a aceitação. Enquanto a pessoa não aceita a condição que ela precisa de ajuda, não vai ter êxito no tratamento. Porque ela não entende, eu preciso de ajuda. Então o primeiro passo para ser curado, tanto na questão física quanto emocional, é você reconhecer: eu preciso de ajuda. Eu preciso. O Senhor manda um recurso para Elias. E trazendo para os nossos dias, sabe os recursos que o céu tem mandado para você e às vezes você rejeita? Ele manda um bom médico, que ele deu a ciência e a sabedoria. Você fala: não vou passar. Para quê? Isso é coisa de louco. Quantas pessoas eu já ouvi falar o seguinte: eu não vou ser metida por outra. Psiquiatra é de louco. Psicólogo é de louco. Mas o céu está dizendo: eu dei a sabedoria ao homem para te estabilizar, e você está rejeitando. Porque quando o tratamento a gente diz que é para o coração, seu coração está quase parando, você não paga um bom cardiologista se precisar? Não é assim? A sua pressão está lá nas tâmporas. Toma um remedinho. Você paga o que tiver que pagar para a pressão ajustar, não é assim? Você precisa fazer uma ressonância da coluna. Você paga o que tiver que pagar e faz a ressonância. Paga o remédio, paga a fisioterapia. Parabéns. Agora, por que quando é aqui você rejeita? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se aqui parar, todo o resto vai junto. Se a sua mente não estiver bem, o seu corpo não vai. Porque quem dá o comando é a sua mente. Se ela estiver adoecida, as pessoas vão te dizer: vai, vamos lá, vamos para academia. Mas você está adoecido, você vai chegar e vai dizer assim: poxa vida, não sei mais o que fazer. Eu já tomei a creatina, eu já tomei isso, eu já tomei aquilo, mas o vigor não chega. Mas Deus não mandou o recurso? Mandou ou não mandou? E por que você não faz uso do recurso?
porque eu sou crente, eu sou dos mistérios. Eu não posso ter isso. Eu não aceito. Não. Crente não tem doença, crente não enfrenta isso. É falta de oração. É falta de buscar a Deus. É ignorância. Porque quando o Senhor disse, no mundo tereis aflições, vamos fazer uma lista de aflições? Bora lá? Os traumas que as mulheres dizem que foi curada, de abuso sexual, de dependência emocional, infertilidade, preconceitos. Isso não causa dano? Isso não precisa de tratamento? De tanta hora você ser rejeitada, de tanta hora você ouvir não, de tanta hora você ser abandonada, isso não vai te causar marcas? São as aflições. Nós estamos sujeitos a isso. Porque o único lugar que existe, que o céu me promete que não vai haver tristeza, não vai haver morte, não vai haver nada, é no céu. Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos a todas essas coisas. E se você não aceitar que você precisa de ajuda, você não vai conseguir ter êxito. Elias, ele deixou o moço, o amigo. Porque os sintomas da depressão é isso. Você não quer estar com ninguém. Você quer estar num quarto escuro, trancado, sozinho. Não quer falar com ninguém, não quer atender ninguém, não quer ouvir ninguém. O que te falam não soa como palavras de esperança, mas parece que sempre agulhas que estão indo na sua direção. Porque a pessoa que está em adoecimento emocional, ela não tem esperança, ela está vivendo a desesperança. Então você pode falar para ela, esses dias vão passar, mas isso na alma dela não tem ânimo, não tem nada. Ela não consegue reagir. Aí o que o céu faz para a gente sair da clínica? Vai pela segunda vez. Desce lá. Fala para ela que eu amo tanto ela. Eu amo tanto ele. Eu só quero que ele aceite. Coma o pão. Bebe a água. Elias desperta e o texto diz que o anjo diz para ele comer porque o caminho é longo. Sabe o que o céu está nos dizendo nessa noite? Você vai precisar aceitar o recurso que está disponível para você, porque o caminho não terminou ainda, é longo. Pronto, já saí da clínica, pronto, cheguei na igreja. Sabe o que o céu está nos dizendo? Você precisa aceitar o recurso que Deus está te enviando, mas não é o que eu quero agora, mas é o que o céu mandou para você. Coma e beba. Mas eu queria assim, eu queria que Deus fizesse assim. Oh, irmão, o céu nos conhece. Ele está dizendo, come e bebe. É o que eu estou te dando diariamente. É a porção do dia. Ah, mas eu queria que Deus fizesse isso agora. Ah, inocente. Não é assim não. É no tempo dele. Nós estamos sujeitos ao tempo determinado de todas as coisas. E ele vai nos dando tempo de chorar, tempo de rir, tempo de abraçar, tempo de deixar de se abraçar. Tem tempo para todas as coisas. Mas o céu nos trouxe aqui para dizer: aceita o que eu estou te mandando como recurso hoje. Para de rejeitar o recurso, senão você não vai ter a força para a caminhada, para onde eu quero te levar ainda. Elias, o que ele comeu e o que ele bebeu sustentou ele durante 40 dias para a caminhada. Vamos trazer para os dias de hoje. Talvez a medicação ela vai te sustentar por 10 dias, por 1 ano, por 10 anos, mas Deus está dizendo, é o recurso que eu mandei para você hoje, e ele vai te sustentar até onde eu quiser te levar. Ah, mas eu vou fazer essa terapia incessantemente, nunca vai ter fim, nunca vou ter alta. Vai até onde ele te conduzir, vai indo até onde ele te mandar.
Porque Deus usa os meios para nos estabilizar. Ele está dizendo: Elias, come, porque eu vou estabilizar as tuas emoções. Eu vou te estabilizar para te levar aonde eu quero ainda. Aí eu acho lindo. Vamos pro culto. Ó, Lourinha, coloca para mim o verso 8. Nós vamos agora para a igreja. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, da porção diária, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. O monte de quem? O crente é tão ingênuo, que quando ele quer se esconder, ele vai para onde? Inocente? Vai para onde? O monte de quem? Tem algum lugar que você vai para humilhar nessa terra que não seja dele? Tem algum lugar que você se enfiar que não seja dele? Tem algum lugar que você disser assim: essa brechinha me cabe, que não seja dele? Aí Elias foi para onde? Para o monte de Deus. Passa, Lourinha. E ali entrou numa caverna. Ele disse assim: comi a porção, já caminhei 40 dias. Mas essa amargura da minha alma não sai. Essa angústia que não cessa. Essa dor que me consome. Eu vou me esconder aqui. Quem sabe que aqui eu resolvo o problema. Não adianta fugir, não. E ali entrou numa caverna. E passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deixa eu voltar aqui para o seu treino. Quando Deus envia o recurso para ele, que ele está debilitado lá no zimbro, lembra do pé do zimbro? O Senhor questiona o que ele está fazendo ali. O Senhor fala: o que você está fazendo aí, seu covarde? Não. O que você está fazendo aí? Eu não já fiz tanta coisa para você, eu não já te mostrei tanta coisa. O que você está fazendo aí? Não. Porque diferente do homem, Deus, ele respeita as nossas fragilidades. Lembra dos amigos de Jó? Que disseram: Jó, confessa logo o teu pecado, né? Dizendo que o mal que veio sobre Jó era por causa de pecado. Eu acho lindo o nosso Deus, porque Ele conhece as nossas fragilidades. Ele sabe os nossos limites. E Ele vai nos tratando assim, que nem um bebezinho, vai dando uma papinha. Eu disse: só aguenta a papinha, eu vou te dar a papinha. Não é assim? Ele pega no colo, dá um carinho, Ele dá um chamego. Ele diz: vai, filhinho, fica forte, porque eu vou dar um tratamento para você bom. Mas eu vou deixar você com as pernas boas, caminhando. Eu vou te cingir de força, que eu vou te ensinar uma didática. Ele pergunta: Elias, que fazes aqui? Pode passar, Lourinha. Aí, Elias até então, ele não tinha dito a ninguém a causa dele do abandono do ministério. Ok? Não tinha dito porque deixou a credencial lá. Não disse porque abandonou o ministério de profeta. Ele não disse nada. Mas agora, dentro da caverna, ele criou coragem. Aí ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada. E fiquei só. Uai, ele não deixou o moço para trás? E buscam a minha vida para que me tirarem. Queriam matar, ele está contando. Elias, ele está jogando a culpa em alguém. Elias era simplesmente ele dizer: Senhor, eu fiquei com medo, eu corri, me escondi, desejei a morte porque tive medo. Tem hora que a nossa covardia nos impede de dizer as verdades, e aí a gente traz em existência outras coisas, mas o Senhor nos conhece. Porque
Mas sabe por quê, Senhor? Porque eu coloquei tanta esperança nisso. Conta as suas verdades. Conta porque o que te levou realmente a esse estado que você está vivendo. Quando eu enfrentei uma depressão na minha juventude, eu sabia porque eu estava naquele estado. E quando eu fiz prova com Deus para Ele me curar, eu disse: se o Senhor é Deus mesmo, se revela a mim dessa forma. E assim Ele o fez. Mas Elias está dizendo aí que foi porque alguns abandonaram a Deus. Mas ele tem sido zeloso. Mas o texto não diz isso. No início, quando ele foge, diz que ele teve. O que ele teve? Não tem hora que é só a gente chegar para Deus e dizer: Senhor, eu estou nessa situação porque eu tive medo. Faz parte, Ele conhece a natureza humana. Ele sabe só até onde a gente vai, aonde a gente consegue ir, até onde a gente tem força para ir. Pode passar, Lourinha. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Passou o vento. Porém o Senhor não estava no... Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no... Mas Elias conhecia um Deus de... Mas Deus não estava no fogo. Pode passar. Olha que coisa linda. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. Sabe o que Elias ouviu? Uma voz suave, como uma brisa. Tem hora que Deus ele vai se revelar como um terremoto. Tem hora que Ele vai se revelar como fogo. Tem hora que Ele vai soprar um vento e vai agitar tudo. Mas tem hora, quando Ele conhece a nossa fragilidade, Ele só vai soprar uma voz. Aí Ele pergunta de novo: Elias, que fazes aqui? Deixa eu te perguntar uma coisa. Mesmo em dor e sofrimento, tem algum lugar que você possa se esconder de Deus, que Ele não te ache? Tem algum lugar que você da sua casa você consegue entrar e dizer: aqui eu vou ficar quietinho? Não vai vir profeta, não vai entrar porque você não vai deixar. Não vai ter hino para falar com você porque você não vai ligar o som. Mas tem uma coisa: eu quero ver você impedir a gloriosa presença de Deus de entrar naquele quarto escuro. Porque Ele diz em Salmo 139: se tu subir aos céus no dia de glória, de ápice, que você bradar, Ele está lá. Mas no dia de dor e de sofrimento, quando tu desce no mais profundo do abismo, tu prepara a sua cama no mais profundo do abismo. Quando você chega lá, Ele diz: Elias, o que fazes aqui, Elias? Ele está dizendo: o que fazes aqui? Porque Ele está dizendo: não adianta se ocultar, se esconder de mim, porque nós vamos resolver isso hoje. Eu sei a intensidade da dor, eu sei os pensamentos que você tem de desistência, de recuar. Eu te conheço, eu sei a conversa que você vinha tendo pelo caminho. Hoje eu morro, hoje eu desisto, hoje não vai ter mais oportunidade. Eu conheço, mas você chegou no abismo. E quando você chegou, eu estou lá. O que fazes aqui? Pode passar, Lourinha. Elias diz a mesma coisa. Que tinha sido zeloso, cuidadoso pela obra, e que muitos haviam abandonado. Pode passar. Ai,
Ai, como eu amo nosso Deus. Olha o que ele disse. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto. Ai, irmão, vai brincar com Deus. Ele não podia mandar para outro canto. Depois que ele tratou com a gente, ele está dizendo: não, tu vai voltar pelo mesmo caminho. Tu vai trilhar para o mesmo lugar. Eu não terminei ainda o que eu vou fazer. Eu não terminei a minha obra excelente ainda. Eu não terminei de te usar lá dentro ainda. Vou te curar. Vou trazer o bálsamo. Vou trazer vida novamente. Vou trazer as palavras proféticas para a tua vida novamente. Mas tem que voltar pelo mesmo caminho. E quando eu conversei com Deus, eu disse: Senhor, por que não é voltar pelo mesmo caminho? O pastor já falou hoje. Porque quando Elias vai voltar agora, o Senhor vai conversar com ele dizendo: Elias, não está na Bíblia não está no texto não, é o versículo. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar. Elias, tu vai voltar. Só que você vai voltar cantando o seguinte: um dia eu estive no ribeiro e os corvos me visitaram. Me visitaram de dia, me visitaram à noite. Me visitaram de dia, me visitaram à tarde. Aí o Senhor cuidou, zelou de mim. Aí eu fui para casa de uma viúva. Tinha providência de dia, tinha providência de tarde, tinha providência de noite, tinha cuidado de Deus. Aonde eu ia, eu senti o excelente cuidado de Deus. O Senhor está dizendo: vai voltar novamente o mesmo caminho, se lembrando e trazendo à memória aquilo que pode te dar esperança. Porque eu não terminei a excelente obra que tem na tua vida. Nós somos afligidos, nós somos perseguidos, nós somos abandonados, somos sujeitos às enfermidades. Mas tem uma coisa: aonde tem cuidado de Deus, aonde tem zelo de Deus, ninguém morre assentado no pé de zimbro. Não morre assentado no pé de zimbro. Diga para o Elias que está do teu lado: não morre. Deus traz o recurso, Deus traz a providência, Ele te estabiliza. Aí ele diz: quando eu estabilizo, eu chego na hora certa. Ele usa os médicos, ele usa as medicações, ele estabiliza. Mas ele diz: enquanto você vai voltando pelo caminho e vai trazendo à memória tudo que eu já fiz, todos os cuidados, todas as providências, todos os milagres, todos os livramentos. Quando era para você perecer, eu cheguei primeiro. Quando era para a tua casa perecer, eu cheguei primeiro. Quando a morte se apresentou, eu disse: aqui não, haja vida, haja vida. E quando você vai lembrando, vai trazendo a memória, ele está dizendo: eu vou curando. Sabe por quê? A palavra de um homem desestabiliza, mas a palavra do céu traz vida. A palavra do homem até desestabiliza, mas a palavra do céu ainda traz vida. Tá achando que é pouco? Não, tem mais. Elias recebe uma ordem: tu vai voltar. Porque eu não terminei o negócio contigo. Tá achando que eu terminei? Tem rei para ungir e tem um profeta que vai andar ainda coladinho em você. Ai, Deus me ensinou uma coisa tão linda. Ele disse: as tuas marcas, as tuas feridas vão servir de exemplo e motivação para alguém. Eu disse: Jesus, como é isso? Ele me ensinou na pele. Porque quando eu tive, eu já volto para o texto para terminarmos. Quando eu tive a depressão pós-parto, da gestação do Juan, eu orava:
eu buscava. Meu irmão, eu botava a barriga na glória, mesmo grávida. Eu sou camilona hoje, mas na minha gestação eu era crente. Aí, quando eu saí do hospital, que ao invés de eu sair alegre, eu já saí assim. Eu disse, meu Deus, o que é isso? E quando alguém disser para você que a depressão dói na carne, não tenha como manha, não tenha como frescura. Não diga, você está valorizando. Não. Dói mesmo. E só entende quem já passou. Eu sei que a gente tem aquele cuidado por quem está passando, mas dizer assim, eu sei que você está vivendo. Sabe não, se você não passou, você não sabe. Você vai tentar apoiar, dar um apoio emocional, mas na íntegra só quem viveu. Parece que você vai ter um infarto, dar um ataque cardíaco. Dói tudo. Dói, são dores que parece que não passa. Você toma dipirona, não passa. Toma aqueles que a gente toma, que é amigo da nossa cabeceira. Como é o nome? A melatonina. Você toma tudo. É porque depois de 25 anos de casado, você vai compartilhar algumas coisas, viu? Remédio faz parte para dormir. Pressão alta. E aí, eu disse, Jesus, por que isso agora? E vou te dizer uma coisa. Há quase 20 anos atrás, ainda tinha um pouco de resistência de abrir um assunto tão grande assim na igreja, né? A gente tinha medo do povo dizer assim, tá demoniada, tá possessa. Isso é demônio. Ah, mas não, que coisa. A esposa do presbítero na época, demoniada, cheia de cão. Aí eu falava assim, não, eu vou guardar pra mim, vou contar pra ninguém. 4 meses sufocada, aquilo me corroendo, me matando. Eu pegava meu menino e dizia assim, eu tinha medo de ter medo de rejeitar. Era uma loucura. Aí eu pegava ele assim, balançava, eu grudava. As pessoas até estranhavam, porque eu dava ele no colo, daqui a pouco eu já queria ele de novo. E eu ficava assim. E o medo, quando a Eber ia sair? Isso era a tristeza da minha vida. Eu causava uma briga com ele para ele não sair, para ele ficar comigo. Porque eu tinha medo. Aí eu falava para minhas irmãs assim, vem ficar aqui comigo, eu não quero ficar sozinha. Aí eu ficava na minha sogra. Mas passou 1 mês, passou 2, 3, 4. E eu estava igual Elias, só protelando. Aí chegou a hora de eu sair, levantar, né, do pedezinho. Irmão, eu travei. Eu tinha que voltar a trabalhar. Eu desci esse morrão todinho. Quando chegou na metade do caminho, me deu uma crise de choro. Minha mãe trabalhava num posto de saúde aqui em cima. Eu corri para lá. E aí a minha alma gritou. E eu disse, mãe, me socorre. Porque coisa boa é colo de mãe, né? Irmão. Eu disse, mãe, me socorre. Aí eu contei para ela o que estava acontecendo. Ali, rapidamente, ela me ajudou. Passou com a médica. Passou remédio. E ali começou a nossa guerra. E ali já sabia, as minhas cunhadas já sabiam, né? A minha casa, a minha mãe já sabia. E aí nós começamos no propósito de oração. Orando 1 dia, 2. Foram 6 meses sem ouvir a voz de Deus. 6 meses sem entender aquele processo. Talvez você tá em silêncio 1 mês, 2 meses, 1 ano. Para cada um Deus tem uma didática. Mas Ele cuida. Ainda que no silêncio Ele estava todos os dias na minha cabeceira dizendo, você não vai parar agora não. Todos os dias quando o sono não vinha, Ele chegava pertinho da minha cama, você não vai fazer besteira não, eu estou cuidando. E depois de 6 meses, o céu rompeu o silêncio. Deus usou a bispa Irani, e ela ligou naquela noite para mim, e coisas que só Deus sabia, ela falou. E ela disse o seguinte, tudo que o Senhor permitiu você passar até o dia de hoje, é porque vai servir de experiência para alguém lá na frente. Tu vai socorrer muitas mulheres ainda que vão te procurar, e você vai ter o que falar e ministrar sobre elas. E aí Ele liberou uma palavra. A partir de hoje, todo peso, toda angústia,
te aprisionava, eu estou arrancando. Irmão, eu não dormia fazia tempo, mas naquela noite eu deitei igual um bebê, dormi, ronquei e babei. E Deus me ensinou. E tem algumas pessoas na internet que falam que Deus não desperdiça dor, não é? E Ele não desperdiça mesmo, não. Quando Ele permite, é porque Ele vai nos ensinar dentro daquela adversidade. E o que eu recebi depois disso, de pessoas me procurando, e até hoje, aí eu entendi. Tem coisas que o Senhor permite nós passarmos. Porque como você vai aconselhar em alguma área se você nunca passou por ela? Como que você vai abrir a boca para ministrar algo que você nunca passou por ela? Falar de dores que você nunca vivenciou. Elias, ele foi provado. Ele não viveu o ápice do ministério, mas Deus provou ele. Permitiu tudo isso. E o que eu acho lindo, Loura, coloca para mim 2 Reis 2. Porque quando Deus dá uma ordem que é para Elias voltar, porque ainda tem muitas coisas, o caminho é longo, ele está dizendo, tem muitas coisas que ainda quero usar a sua vida. Ele volta, ele unge reis, e ele chama alguém para andar com ele. Deus levanta um tal de Eliseu. Ó, o 9, Lourinha. Elias, aonde ele vai? Eliseu está onde? Na cola. Aonde Elias vai por ordem do Senhor, quem está na cola? Eliseu. Um dia Elias deixou o moço, mas quando Deus dá uma ordem, Ele manda alguém para andar conosco, que não nos larga de jeito nenhum. Você vai dizer, fica aqui um pouquinho. Não, a ordem de Deus não foi essa não. Tu vai aonde? Eu vou juntinho. Tu vai fazer o quê? Vou junto. Você vai orar? Tô junto com você nesse propósito. Tu vai pro monte? Não, eu vou com você. Não é assim, Deus nos dá uns parceiros doidos igual a gente? Não dá? Alguém que você nem quer atender no dia, mas ela te liga, te insiste, até você atender. É o Eliseu. Sabe por quê? Porque ele está te observando. Ela já venceu isso. Rapaz, ele já venceu isso. Você está achando que Eliseu, ele não sabia do que Elias tinha vivido? E sabe o que ele pede? Olha aí. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu. Elias já sabia que ele ia subir ao céu. Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Que coisa linda. Sabe por que Deus não nos deixa desistir? Porque tem alguém te observando. Tem alguém olhando para você e falando assim: ela é uma mulher de fé, ela é uma mulher resistente, ela é uma mulher resiliente. Quando eu crescer, a gente não usa esse termo, eu quero ser igualzinha a ela, eu quero ser igualzinho a ele, mesmo com dores físicas. Tá onde? Onde tu tá indo? Tá na igreja. Aí tem um Eliseu olhando, dizendo: rapaz, mas ele não para não. Ele tá arrastando uma perna, mas ele vai. Ele pula com uma e a outra ele arrasta, mas ele tá na igreja. Ele tá sangrando por dentro, mas ele tá na igreja. Ele tá sofrendo guerras lá dentro da casa dele, mas aqui dentro da igreja ele profetiza, ele marcha, ele dá lugar. Tem algum Eliseu te observando, Elias. Você não pode desistir. O céu está te dizendo: sabe por que você não pode desistir? Porque alguém lá na tua casa, ele está te observando. Ele te observa, mesmo no dia de escassez. Você ora ainda para comer aquilo que tem na mesa. Mesmo quando te falta recursos, ele vê você orando e agradecendo a Deus pelo dia. Ei, Elias, tem alguém te observando lá dentro. Tem alguém na tua vizinhança te observando, Elias. Eu conheço a história dela, eu conheço a história dele, eu sei por tudo que já passou, mas todo dia ela
ele pega a sua Bíblia, cinge debaixo do braço, vai para a igreja com um semblante que eu nunca vi igual, se alegrando e exaltando. E quando volta mais cheio ainda, transbordando. Dá 3 horas da manhã, alguém escuta Elias no quarto bradando e dizendo: Senhor, tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, obrigada por me livrar dos meus adversários. Senhor, obrigada, porque eu sei que eu estou caminhando e o Senhor chegou primeiro, me guardando pelo caminho. Eu sei, ó Deus, enquanto o adversário sussurra no meu ouvido: vai agora, é a oportunidade que você tem de perecer, de dar um fim no sofrimento, é agora. Aí você entende: não. Tem alguém que segura na minha mão, tem alguém que me guarda. Elias, você não pode parar agora, porque tem alguém te observando e medindo a tua fé. Se coloca de pé. Diga pro Elias que está aí do teu lado: Elias, o Senhor conhece teu sofrimento, mas faz um favor hoje, para tu receber a cura hoje. Para de conversa fiada, só diz o real motivo. Diz aí a tua dor. Tem coragem? Nós vamos orar. Elias, agarra aí o Elias que está juntinho de você e diz para ele: não desiste não, Elias. Tem alguém te observando e te olhando e dizendo: é uma mulher de fé, é uma mulher resiliente, é um homem resiliente. Suporta só um pouquinho o processo, porque ele vai te visitar com uma voz doce e suave. Ele vai te visitar e vai cessar essas guerras. Aleluia! Não sabendo o que eu faço hoje, está tão insuportável essa dor. Ei! Bora se lembrar das maravilhas que o céu já fez por você? Ah, eu tenho motivo para chorar, eu também tenho. Eu queria só rasgar a alma e chorar hoje, só chorar. Mas eu entendi, eu vou lembrar, eu vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu vou trazer à memória o dia que eu estava sozinha naquele quarto desejando a morte, mas ele me visitou e ele disse: não vai fazer tal coisa, porque eu estou aqui te guardando, te preservando. Sabe por que as suas ideias que passaram na sua mente, ideias perturbadoras, não tiveram sucesso? Porque quem está lá do teu ladinho, te guardando, te preservando, o teu Deus, ele até permite a gente passar pelo processo, mas ele vai revelar a você a grandeza, a glória dele, o poder dele de curar, de sanar, de arrancar as dores. Fecha os seus olhos aí. Nós vamos orar. Fala para ele o motivo real da tua dor. Não terceiriza não. Chega, ele já te conhece, ele conhece o íntimo da tua alma. Terceiriza não. Não culpa ninguém não. Mas abre a tua alma, diga para ele os reais motivos. E quando nós vamos orar, se você, Elias, quiser vir aqui na frente, você pode vir. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Você está vivendo aí debaixo desse pé de zimbro, mas o céu te achou. Você está até dentro dessa caverna, mas o céu te achou, Elias. Vem para cá, que nós vamos orar. Pode cantar, Alicia. Eu vou orando. E se você sentir e vir para cá, já vai vindo, já vai caminhando. O céu te achou, Elias.